Quando Anthony Bourdain faleceu em 8 de junho de 2018, o mundo perdeu mais do que apenas um chefe famoso. Fãs lamentaram a perda de um homem que aproximou o mundo através da gastronomia, viagens e narrativas ousadas. Anthony não era apenas uma voz para o mundo culinário. Ele era a voz de qualquer pessoa que já se sentiu inquieta, curiosa ou ávida por algo mais. Mas embora sua vida parecesse um sonho por fora, estava longe de ser perfeita. Durante anos, a ex-esposa de Bourdain, Otavia Buzia Bourdain, manteve silêncio sobre as dificuldades que definiram a vida deles juntos, mas agora ela está se abrindo sobre a realidade de ser casada com um homem cuja genialidade só era comparável ao seu caos. Neste vídeo, vamos mostrar como tudo começou. A vida de Anthony Bourdain começou em Manhattan em 25 de junho de 1956, e desde o início ele esteve cercado por uma mistura de intelecto, cultura e uma pitada de caos. Seu pai, Pierre, era um católico francês que passava os verões na França e trabalhava na indústria da música clássica, e sua mãe, Gladys, era uma editora pragmática. Com pais assim, seria de se esperar que Bourdain crescesse lendo sobre relações públicas e tocando violoncelo, não invadindo cozinhas de restaurantes e saboreando ostras direto do barco de um pescador. A infância de Bourdain em Leonia, Nova Jersey, estava longe da típica experiência suburbana. Ele não sentia falta de amor ou atenção, mas invejava a liberdade desenfreada e sem supervisão de seus colegas de classe. Enquanto participava diligentemente dos escoteiros e provavelmente era instruído a respeitar o lado francês da família, ele ansiava silenciosamente por algo mais rebelde. Esse desejo surgiu durante uma viagem de férias em família à França, quando o jovem Anthony experimentou uma ostra e isso mudou tudo. Depois de se formar na Dwight Englewood School em 1973, Bourdain tentou a faculdade na Vassar, mas 2 anos no fascínio acadêmico não se comparavam às cozinhas suadas e caóticas de Provincetown, Massachusetts, onde trabalhou em restaurantes de frutos do mar como o Lobster Pot. A energia, a garra e o elenco de personagens excêntricos que trabalhavam nos bastidores se tornaram a nova paixão de Bourdain. Na sala de aula, ele decidiu abandonar Vassar e se dedicar totalmente à culinária. Essa decisão o levou ao Instituto Culinário da América, onde aprimorou suas habilidades antes de se formar em 1978. De lá, Bourdain invadiu a cena gastronômica de Nova York, comandando cozinhas em restaurantes badalados como o Sullivan na Primeira Avenida. Mas embora soubesse grelhar um bife e escrever um cardápio, seu verdadeiro superpoder era contar histórias. Na verdade, em meados da década de 1980, muito antes de se tornar o ícone gastronômico global que todos conhecemos, Bourdain batalhava no Lower East Side de Manhattan e tentava entrar no mundo da escrita. Ele começou a enviar textos não solicitados para uma revista literária local chamada Between C and D. Uma de suas primeiras histórias publicadas foi sobre um chefe em busca de heroína, um conto cru e honesto que refletia o caos que ele frequentemente presenciava no mundo culinário. Ele não parou por aí. Em 1985, matriculou-se em uma oficina de escrita liderada por Gordon Lish, um editor lendário conhecido por suas críticas rigorosas. Essa experiência o ajudou a refinar sua voz autêntica, mas mesmo com talento, romper com o sucesso não foi fácil. Em 1990, Bourdain conseguiu um pequeno contrato com a editora Random House depois de impressionar um de seus editores. Seu primeiro romance, Bone in the Throat, chegou às livrarias em 1995. Era um mistério culinário com assassinato repleto de sagacidade e perspicácia, como se esperava de Bourdain, mas o livro mal teve impacto nas vendas. Sem se deixar abalar, ele financiou sua própria turnê de lançamento percorrendo o mundo para promover seu trabalho. Seu segundo romance, Gone Bamboo, foi lançado alguns anos depois e fracassou tão estrondosamente quanto o primeiro. Para a maioria das pessoas, isso poderia ter sido o fim do sonho, mas Bourdain não era como a maioria. Embora a escrita não tenha dado frutos imediatos, lançou as bases para o que viria a seguir a televisão. Seu livro de memórias Kitchen Confidential
Foi publicado, expôs os bastidores da indústria de restaurantes e o catapultou para o estrelato. De repente, sua mistura única de honestidade, brutal sarcasmo e profundo respeito pela comida e cultura chamou a atenção do Food Network e lhe ofereceu seu primeiro programa The Cook's Tour, que estreou em 2002. O conceito era simples: viajar pelo mundo, comer de tudo e falar sobre isso. O programa teve 2 temporadas, mas aquilo era apenas o começo. Em 2005, Bourdain havia encontrado seu ritmo com Anthony Bourdain no Reservations, no Travel Channel. Este não era um programa de culinária comum. Claro, havia muita comida, mas era a maneira como Bourdain se conectava com as pessoas que o tornava especial. Não se tratava de restaurantes sofisticados, mas sim de comida de rua, tradições locais e as histórias por trás das refeições. Ele tinha um talento especial para misturar humor com reflexões profundas, fazendo você rir em um momento e pensar profundamente no seguinte. Um dos momentos mais intensos do programa aconteceu em 2006, quando Ban e sua equipe estavam filmando em Beirute. O que começou como uma filmagem típica se transformou em uma experiência angustiante quando o conflito entre Israel e Líbano eclodiu, presos em um hotel com outros expatriados patriotas. Bourdain documentou a tensão, o medo e a humanidade da situação com a ajuda de um contato local a quem apelidou de Senhor Lobo, em referência ao solucionador de problemas de Pulp Fiction. A equipe foi eventualmente evacuada por fuzileiros navais americanos. Aquele episódio não era apenas sobre comida, era sobre sobrevivência, resiliência e as maneiras inesperadas pelas quais o conflito pode unir as pessoas. Ganhou um Emmy. A nomeação consolidou a reputação de Bourdain como um contador de histórias, capaz de abordar temas que iam muito além do prato. A voz de Bourdain era única, como Nigella Lawson. Certa vez disse, ele tinha um estilo incrivelmente belo, capaz de transitar do poético ao hilariamente vulgar num mesmo fôlego. Mas enquanto Bourdain desfrutava publicamente de todo esse sucesso, sua vida privada era uma montanha-russa. O primeiro casamento de Anthony com Nancy Putkowski começou como um romance adolescente. Eles se conheceram na Dwight Englewood School, em Nova Jersey, e Bourdain, cativado pelo espírito rebelde de Nancy, a seguiu para a Vassar College em Nova York. O relacionamento se fortaleceu e em 1985 eles se casaram. Nancy esteve ao lado de Bourdain durante os difíceis primeiros anos de sua carreira culinária, apoiando-o enquanto ele galgava posições no mundo da cozinha. Mas à medida que a carreira de Bourdain decolou, especialmente após o sucesso de Cozinha Confidencial, as coisas começaram a mudar. A fama, as viagens constantes e os holofotes começaram a puxá-los em direções diferentes. Nancy, que preferia uma vida mais tranquila e reservada, não se sentia à vontade com a crescente exposição pública. Com o tempo, a atenção que veio com o sucesso de Bourdain fez com que as rachaduras em seu relacionamento começassem a aparecer e em 2005, eles se divorciaram. Mesmo assim, Bourdain sempre falou muito bem de Nancy e do papel que ela desempenhou em sua vida. Após o fim de seu casamento com Nancy Putkowski, a vida de Anthony tomou um novo rumo quando ele conheceu Ottavia Busia, uma empresária italiana e lutadora de artes marciais mistas. Os dois foram apresentados por Eric Ripert, amigo próximo de Bourdain, e renomado chefe que achou que eles seriam um par perfeito, apesar da diferença de idade de 22 anos. A química entre Bourdain e Ottavia era inegável. Na época, Ottavia administrava um restaurante em Nova York chamado Geisha, e o interesse mútuo pelo mundo da gastronomia os uniu rapidamente. A trajetória de Ottavia até os EUA e o ramo da gastronomia foi tudo menos típica. Originária de uma pequena cidade na Itália, ela estudava para ser dentista antes de uma mudança de planos a levar a partir para os EUA com apenas $300 no bolso. Com o dinheiro no bolso, ela se viu trabalhando no competitivo cenário gastronômico de Nova York, onde eventualmente conseguiu o emprego de gerente geral do Geisha. Foi lá que ela conheceu Bourdain e a conexão entre eles floresceu desde o início. Bourdain ficou fascinado por sua trajetória e eles rapidamente se tornaram inseparáveis. O relacionamento deles evoluiu rapidamente.
Em pouco tempo já falavam sobre tatuagens e em 2007 Bourdain não só finalizou seu divórcio, como também se casou com Otávia e se tornou pai. O vínculo entre eles se aprofundou por meio de conversas compartilhadas após os longos turnos de Otávia no restaurante onde conversavam por horas sobre o dia dela e as experiências passadas de Bourdain no ramo. Embora isso pudesse parecer banal para outros, para eles era uma maneira significativa de se conectar. À medida que o relacionamento se desenvolvia, o casal se viu navegando pelos desafios que acompanhavam suas carreiras exigentes. Otávia continuou trabalhando até entrar em trabalho de parto, enquanto a crescente fama de Bourdain o levava cada vez mais longe de casa. A pressão de suas agendas lotadas acabou se tornando um difícil ato de equilíbrio, mas apesar de tudo, a conexão deles permaneceu enraizada no amor compartilhado pela cultura gastronômica e pela culinária. Apesar da natureza imprevisível de suas vidas e por mais que Bourdain amasse ser pai, as exigências de sua carreira dificultavam o equilíbrio entre a vida familiar e profissional. As viagens para o programa Parts Unknown o mantinham na estrada por quase 250 dias por ano, e o desgaste de estar tão frequentemente longe de casa começou a afetar seu casamento. Apesar do amor que sentia por sua filha e da alegria que a paternidade lhe trazia, seu relacionamento com Otávia não resistiu à pressão. Em 2016, eles tomaram a difícil decisão de se separar, e assim como fez após seu primeiro casamento, Anthony seguiu em frente quase imediatamente, mesmo antes da finalização do divórcio, desta vez com Asia Argento. Quando Bourdain conheceu Asia Argento, foi como uma paixão adolescente. Segundo seu amigo Steve, Bourdain ficou tão encantado por ela que não conseguia conter os elogios, comparando o sentimento à empolgação de seu primeiro relacionamento sério. A química entre eles era inegável e a conexão se intensificou rapidamente. Bourdain, sempre conhecido por sua personalidade aberta, não parava de falar sobre ela tanto em entrevistas quanto no Instagram. À medida que o relacionamento se aprofundava, ficou claro que Bourdain estava completamente envolvido. Bourdain era um grande defensor de Argento, especialmente quando ela se tornou líder do movimento #Hashem2. Ele admirava a coragem dela ao se manifestar contra Harvey Weinstein e demonstrou lealdade inabalável sempre ao seu lado. O vínculo entre eles era mais do que romântico, era construído sobre respeito mútuo e uma compreensão compartilhada de suas respectivas carreiras. Mas por mais intensa e apaixonada que fosse a conexão, não estava isenta de desafios. Tanto Bourdain quanto Argento tinham carreiras exigentes com muitas viagens que os mantinham separados por longos períodos. Decidiram manter o relacionamento aberto, dando um ao outro a liberdade de seguir seus caminhos individuais sem deixar de lado o vínculo. Embora esse arranjo tenha funcionado por um tempo à distância e o tempo separados, eventualmente criaram tensão. As pressões de suas vidas agitadas, somadas às suas personalidades intensas, levaram a complicações difíceis de administrar. Mesmo assim, Bourdain parecia mais satisfeito do que nunca com Argento em sua vida. Ele comentou o quanto era mais feliz com ela por perto, sentindo uma alegria e uma realização que não experimentava há muito tempo. Embora não tivesse interesse em se casar novamente, estava aberto à possibilidade de morarem juntos, encontrando conforto na companhia um do outro. A simplicidade da relação deles sempre foi uma prioridade para Bourdain, e ele apreciava que Argento entendesse e respeitasse o fato de que eles tentavam fazer o relacionamento funcionar, mantendo o que chamavam de relacionamento livre, onde ambos tinham espaço para perseguir suas paixões, mas permaneciam emocionalmente conectados enquanto esse arranjo funcionasse. No início, a distância e as agendas lotadas cobraram seu preço e rachaduras começaram a aparecer na relação. O que ninguém previu, porém, foi que isso levaria à trágica morte de Anthony. Nos dias que antecederam sua morte, Bourdain parecia dominado por uma mistura de exaustão, solidão e uma profunda insatisfação com a vida. A fama que antes ele abraçara começara a parecer uma gaiola. Ele odiava a atenção, as expectativas constantes e a forma como isso parecia separá-lo das coisas que antes mais importavam. Era como se, quanto mais sucesso ele fazia, menos conectado se sentia com o mundo real, e essa distância só parecia aumentar. Seu relacionamento com Asia Argento também estava se desfazendo, e
e a tensão entre eles era palpável. A intensidade e a paixão que antes compartilhavam azedaram. Ele havia sido magoado pelos rumores do caso dela e não conseguia se livrar da mágoa. A sensação de traição, especialmente quando descobriu que o caso havia acontecido em um hotel com um significado especial para ambos, tornou o peso emocional de tudo insuportável. Apesar de suas tentativas de contatar Argento, perguntando se havia algo que pudesse fazer para consertar as coisas, a resposta foi fria e desdenhosa. A conexão entre eles, que antes era promissora, desmoronou em uma troca exaustiva de mensagens que só aprofundou seu sentimento de isolamento. Com o passar das horas, Bourdain pareceu se isolar ainda mais. O impacto emocional de suas lutas pessoais, somado às pressões da carreira, foi devastador. Ele se viu às voltas com sentimentos de vazio e abandono, e apesar de suas tentativas de encontrar uma saída, não havia como escapar da tristeza avassaladora que obscureceu seus últimos dias. Em 8 de junho de 2018, o mundo foi abalado pela morte súbita e chocante de Anthony Bourdain durante as filmagens de um episódio de Parts Unknown em Kaiserburg-Vinoble, França. Bourdain foi encontrado morto em seu quarto no Hotel Lombard por seu amigo próximo, o chefe Eric Rippert. Bourdain havia perdido o jantar da noite anterior e o café da manhã. Na manhã seguinte, Rippert foi verificar como ele estava e tragicamente descobriu que Bourdain havia tirado a própria vida. A notícia da morte de Bourdain se espalhou como fogo, deixando aqueles que o conheciam e admiravam seu trabalho em completo estado de descrença. Bourdain, conhecido por seu espírito aventureiro, sagacidade e capacidade de se conectar com pessoas de diferentes culturas, parecia invencível para muitos. Sua morte foi um lembrete doloroso de que mesmo aqueles que parecem ter tudo e trazem alegria a milhões podem lutar contra demônios internos. Embora a morte de Bourdain tenha sido um golpe devastador para muitos que o admiravam, o que se seguiu foi igualmente surpreendente. Sua ex-esposa, Otávia Bucia, compartilhou detalhes sobre o relacionamento deles após a morte de Bourdain, oferecendo um vislumbre das complexidades da vida dele que não haviam sido divulgadas publicamente. Em 2016, Otávia compartilhou suas reflexões sobre o difícil período após a separação no documentário Roadrunner, descrevendo a mudança gradual que notou no comportamento de Bourdain depois disso. Seguiram caminhos separados. O espírito vibrante e aventureiro que ela conhecera parecia ter se apagado, carregado por um peso emocional que se tornou mais evidente com o tempo quando Bourdain decidiu fazer terapia. Inicialmente, Otávia se sentiu reconfortada. Parecia um passo positivo e ela acreditava que ele estava lidando com seus problemas. Isso lhe deu a sensação de que poderia se afastar, confiando que ele estava encontrando seu caminho. Mas olhando para trás, ela admitiu sentir um profundo arrependimento por não tê-lo acompanhado mais de perto durante aqueles momentos cruciais. O documentário capturou todo o arco do relacionamento deles, desde o encontro por meio do amigo em comum, Eric Rippert, até o casamento e a decisão de se separar. Apesar do fim do casamento, o vínculo entre eles permaneceu significativo, tornando a espiral descendente dele ainda mais dolorosa para ela. Suas reflexões ressaltam as emoções complexas e muitas vezes conflitantes que acompanham o cuidado com alguém que está sofrendo a esperança de que as coisas estejam melhorando, a culpa de se afastar e a dor persistente de se perguntar se mais poderia ter sido feito. Outro aspecto da vida de Anthony que não é suficientemente abordado foi sua luta contra o vício. A luta de Bourdain contra o vício foi mais do que apenas um capítulo em sua vida. Tudo fazia parte da realidade caótica e sem filtros que o tornou tão fascinante na década de 1980. Enquanto navegava pelo intenso mundo das cozinhas de Nova York, Bourdain se viu preso em um ciclo de substâncias. A natureza caótica da indústria de restaurantes na época só alimentava seus vícios e sua descida ao vício foi implacável. Em seus momentos mais difíceis, o desespero o levou a vasculhar o tapete em busca do que esperava serem restos de crack. Essa escuridão não era algo que Bourdain escondia. Veja bem, quando Cozinha Confidencial lhe trouxe fama, ele foi brutalmente honesto sobre os anos que passou lutando contra as drogas e o desespero que as acompanhava. Ele descreveu a sensação de estar preso em uma espiral descendente,
onde cada tentativa de sair parecia inútil. No entanto, em meio ao caos, chegou um momento em que Bourdain decidiu que precisava mudar. Ele abandonou a heroína e a cocaína, embora ainda recorresse ao álcool. Essa não foi uma história de recuperação perfeita, mas foi uma escolha que lhe permitiu perseguir suas paixões e compartilhar sua perspectiva única com o mundo. O que tornou a jornada de Bourdain tão fácil de se identificar foi sua disposição. Para mostrar as fragilidades mesmo após o sucesso, ele não fingiu que abandonar as substâncias apagou suas lutas. Falou abertamente sobre as batalhas persistentes contra a depressão e os pensamentos pesados que às vezes nublavam sua mente. Para muitos, especialmente na estressante indústria de restaurantes, sua franqueza era uma fonte de conforto, uma prova de que até mesmo as figuras mais célebres lutavam contra os mesmos demônios. Mas olhando para trás, seu relacionamento com a escuridão era complexo. Referências à mortalidade e ao suicídio estavam espalhadas por seus escritos e entrevistas, não de forma sensacionalista, mas como se ele estivesse sempre em diálogo com sua própria dor. Esses não eram apenas pensamentos passageiros. Eles insinuavam uma luta que nunca realmente desapareceu. É difícil descartar a ideia de que seu ato final foi o ápice das batalhas que ele travou durante a maior parte de sua vida.